Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, olá, olá, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma live. Bem-vindos à minha casa. Boa noite, pessoal. Vão falando sobre o áudio. Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Boa noite. Bom, mais um encontro aqui com vocês. Hoje a gente está iniciando a nossa jornada do amor próprio, como eu havia dito, como nós tínhamos combinado. Essa jornada do amor próprio são 5 lives, então teremos uma live por dia até sexta-feira. E cada dia estaremos falando sobre um tema que envolve, né, obviamente, o amor próprio. Estarei liberando para perguntas e a gente sempre vai bater ter esse papo gostoso, que eu vou respondendo, tirando algumas dúvidas para vocês, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos. E o áudio? Me falaram que a imagem tá boa, o áudio também tá bacana. Ultimamente, com essa loucura da quarentena, muita gente fazendo live ao mesmo tempo, muita gente assistindo ao mesmo tempo, muita gente navegando na internet ao mesmo tempo. Aí acaba que às vezes dá uma falhada, que dá uma travada, para uns tá bacana, para outros nem tanto, mas a gente vai se ajeitando, né? Inclusive, para quem sempre pergunta ou precisa sair por algum motivo, as minhas lives estão sendo todas salvas e sendo jogadas lá pro meu canal do YouTube. Então, todas as lives que eu fiz semana passada, até a de ontem que eu fiz com a Pamela, já está no meu canal do YouTube. Ontem nós falamos sobre como esquecer o ex. Eu e a Pamela, foi um bate-papo muito gostoso. Valeu muito a pena. Quem quiser, a live tá lá no meu YouTube, tá bom? Então, bora lá? Bora falar de amor próprio? Bora saber de amor próprio, como cultivar, como me amar mais, como não aceitar e, mais do que tudo, o porquê não aceitar, né? Certo tipo de coisa, certo tipo de pessoas, atitudes, relacionamentos, amizades. A gente precisa se proteger e não deixar essa responsabilidade para o outro, a decisão do outro. E já chegando nesse assunto, hoje eu tive um caso que me falou o seguinte, e eu achei muito legal pra gente começar a live. Sentir falta do que feriu, do que te machucou, é falta de amor próprio? Quer dizer que eu preciso continuar cultivando? A gente tem 2 poréns. A gente sempre precisa estar cultivando o nosso amor próprio. Pra gente ter o amor próprio, pra gente estar ok com ele, positivo, é um contexto, é uma soma de hábitos, uma soma de comportamentos, soma de atitudes e, mais do que tudo isso, é o que eu estava falando agora atrás, é uma soma das nossas escolhas, das nossas decisões e das nossas permissões. Então, seja lá se a gente tá num relacionamento bacana ou se a gente não tá sofrendo por ninguém, a gente sempre tem que estar cultivando esse amor próprio. A gente sempre tem que estar cultivando boas coisas para nós. E isso não é se tornar egoísta, e isso não é... Eu vou desativar os comentários para ficar melhor para vocês, tá? Depois eu volto, combinado? A live vai ficar salva, já vou avisando, beleza? Desativei os comentários, daqui a pouquinho eu retomo com eles, tá? Assim ajuda todos, uma boa imagem, um bom áudio e não ficar travando. Então, é uma soma desses nossos passinhos que a gente vai dando dia após dia. Quando a gente começa a cultivar o amor próprio, não quer dizer que a gente nunca mais vai ter escolhas ruins ou na verdade nunca mais vai se decepcionar, se frustrar. Muito pelo contrário, até porque a gente não consegue controlar a decisão das pessoas, a situação por um todo.
E muitas vezes, quando a gente se relaciona, seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade, ou até mesmo algo familiar, a gente tem expectativa do que a gente faria, né? Mas a gente não tem certeza do outro. A gente não tem certeza de como o outro vai agir e vai reagir. Então, muitas vezes, a gente se frustra. E a falta de amor próprio, ela vem em qual momento? O momento em que eu me permito ficar nessa relação, em que eu fico ali sendo passiva em deixar que aquela pessoa continue fazendo comigo o que ela tá fazendo e o que não é bacana. Então, pessoal, cultivar o amor próprio, ele sempre tem que estar aceso, ele sempre tem que estar em movimento. Só que outra coisa que eu achei muito bacana que ela me perguntou sentir falta do que feriu, do que machucou, é falta de amor próprio? Não, porque muitas vezes não quer dizer que é falta de amor próprio, mas muitas vezes ela está nessa reconstrução pós-término, né? Ou reconstrução de uma decepção, de uma frustração. E o que acontece? Ela sente falta, porque se for um pós-término, a gente tá se reorganizando, se reestruturando, se readaptando a uma nova rotina, a uma nova situação, enfim, a uma nova vida, a uma nova perspectiva de vida. Vou precisar rever meus planos, meus objetivos, o que eu vou fazer agora, como é que eu não vou fazer, se eu morava junto, para onde eu vou, para onde ele vai, o que nós vamos fazer com as coisas que a gente conquistou. Então não quer dizer que é falta de amor próprio sentir essa falta, mas a falta de amor próprio seria se ela estivesse continuando num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, num relacionamento que ela mesma já tinha se anulado para poder estar ali, para aquele relacionamento por um motivo poder estar sendo sustentado. Então eu achei muito bacana esse caso que eu tive hoje, é uma conversa que a gente consegue explanar e entender muito essa questão do amor próprio. E a gente tem que sempre ter em mente que nós não vamos nunca seremos blindados. Eu sempre falo isso pra vocês, ontem mesmo estava falando com a Pamela, nunca blindados à prova de bala. Muito pelo contrário, nós temos a nossa vulnerabilidade e nós precisamos aceitar essa nossa vulnerabilidade. Só que o maior erro da gente é deixar a nossa vida para que o outro decida, para que o outro se responsabilize. Então eu fico ali à mercê das decisões, se ele quer, se ele não quer, se ela vai voltar, se ela não vai voltar, se ele vai vir hoje, vai vir amanhã ou vai vir semana que vem. E aí eu fico ali sentada esperando essa decisão. E esperar, essa pessoa que tá cheia de dúvidas, essa pessoa que não sabe o que faz da vida, eu falo muito brincando, se compra uma bicicleta ou se fica com você. É o que você quer? É o que você escolheu pra você? Ah, Nili, mas eu amo, mas eu gosto. Ok, eu entendo que ama, eu entendo que gosta, mas e você? E o seu amor próprio fica aonde? Foi o que você escolheu? Foi o que você quis? É o que você quer viver? Essa dúvida, a pessoa que te deixa ali na estante? Então a gente tem que ficar esperto com as coisas que a gente escolhe, que a gente decide. Nós precisamos entender que o amor próprio é esse contexto, é a soma dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, das nossas decisões, das nossas escolhas e das nossas permissões, tá bom? Então eu achei muito bacana a gente iniciar com essa pergunta. E aí teve um rapaz que ele me perguntou assim: existe limite pro amor próprio? Eu acho que não é que existe limite, mas a gente precisa aprender a diferenciar amor próprio, egocentrismo, egoísmo, né? A gente precisa diferenciar isso. Amor próprio não é egoísmo, amor próprio não é egocentrismo, não é ser frio, não é querer estar sozinho e ser extremamente independente. Lembrem que vocês lembram que eu falo muito sobre a gente ter uma linha, né? Onde aqui fica a dependência, aqui na ponta fica a dependência, a minha caneta tá aqui, ó. Independência, interdependência e dependência. Nós nunca queremos, em momento algum, ficar em nenhum desses dois extremos, no sentido radical, no sentido exagerado. Nós
não queremos a dependência, porque é a dependência emocional, em que eu só estou bem, que eu só fico bem, que eu só estou feliz e que eu só consigo achar vida na minha vida quando eu estou com outras pessoas, né? Que é aquele não saber amar, não saber gostar da própria companhia. E a independência é totalmente ao contrário disso, mas é também exagerado, é também muito radical. É quando se torna muito frio. E aí a gente fala daquele desapego radical, aquela frieza. Então eu não preciso de ninguém, não tem problema se eu não tiver ninguém. E não farei esforços para ter amizades, para ter relacionamentos, para eu poder conviver com a minha família. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, nós precisamos, nós gostamos, nós queremos de afeto. Só que a gente tem que estar aqui, ó, na interdependência. Porque a interdependência é assim: eu gosto de afeto, quero carinho, eu sei que eu sou um ser carente, porque todos nós somos, o ser humano é carente, claro que com limites, né? Mas se não tiver ninguém, se ninguém puder sair comigo hoje, se ninguém tiver afim, eu tô bem aqui, né? Eu tô bem comigo. Eu posso fazer as coisas por mim, eu posso fazer, comer o que eu quero, tomar o que eu quero. E amanhã, se alguém aparecer, eu faço de novo. Esse é o efeito da interdependência. E é por isso que nós gostamos de ficar aqui na interdependência. Nós trabalhamos isso, nós precisamos da interdependência. Porque nós não vamos ser seres isolados, seres desapegados, radical, frios, que meio que toca foda-se pro outro, não se esforça pelo outro, é sempre você, o mundo gira em torno do meu umbigo, né? Então não é isso o nosso objetivo, muito pelo contrário. O nosso objetivo é ficar aqui no meio dessa reguinha, onde aqui, na independência exagerada, eu não vou me prejudicar, e aqui na dependência exagerada, que é a dependência emocional, que faz a gente aceitar coisas que nós não deveríamos, tolerar coisas que são intoleráveis também, tá? Então é sempre esse trabalho. O amor próprio, eu acho que ele não tem limite, porque é esse cultivar, a gente dá passinho por passinho, a gente vai entendendo com as nossas escolhas erradas quais são as nossas escolhas positivas, quais são as nossas escolhas bacanas, só que a gente tem que ter esse bom senso, desse meio termo que a gente precisa chegar com o amor próprio, que a gente precisa estar aqui, ó, no meio dessa reguinha. Lembre sempre desse exemplo que eu tô dando, tá? E que assim, quando falam pra vocês que amor próprio é essa questão do egocentrismo, que é essa questão do egoísmo, não é isso. Pelo menos não é onde nós queremos chegar. Se algumas pessoas se tornam assim, é porque elas erraram no meio do caminho, elas não entenderam qual que é realmente o objetivo do amor próprio. O amor próprio, quando a gente está com ele positivo, pessoal, nós fortalecemos as nossas relações. Então, você acha que a gente quer mesmo ser egoísta se o amor próprio ajuda a gente a fortalecer as relações, ter relacionamentos saudáveis, ter relacionamentos bacanas, ter relacionamentos duradouros, relacionamentos que fazem bem pra mim, que fazem bem pro meu parceiro, que fazem bem pra minha parceira, que fazem bem nas amizades? Então, não tem nada a ver com egoísmo, mas tem a ver com esse bom senso. E outra coisa que eu estava falando hoje, no meu grupo que eu tenho, é sobre essa questão dos relacionamentos, né? O quanto que para um relacionamento dar certo, ele precisa de esforço mútuo, esforço das duas partes. Um faz aqui e o outro faz ali. É um equilíbrio, como tudo na vida, a gente precisa de um equilíbrio. E quando a gente cede um pouquinho nesse relacionamento, para que o outro se sinta bem, ou para que a gente possa olhar as vontades, as necessidades do outro, isso não quer dizer falta de amor próprio, mas isso quer dizer parceria, isso quer dizer quero que esse relacionamento dê certo. Só que ao mesmo tempo que você faz aqui, dentro das suas possibilidades, das suas necessidades, da necessidade do outro também, o outro está fazendo aqui. O outro está caminhando, está cedendo, então é um jogo de equilíbrio. Ninguém fica por baixo, porque sempre embaixo de um folgado, né, tem um sufocado, e nós não queremos isso em nenhuma relação.
mas é esse jogo de equilíbrio. Então, quando a gente for cultivar, quando a gente for monitorar, quando a gente for pensar, refletir nas nossas decisões, vamos ter bom senso, tá bom? Vamos ter bom senso e, por outro lado, não vamos, o que eu vejo muito que acontece, romantizar o que não é romântico, né? Então, a gente sempre tem perguntas assim, eu sempre respondo para vocês, a gente conversa bastante sobre isso. Ah, ele aparece num dia, desaparece no outro, ou ela aparece num dia, desaparece 3 e volta só quando quer, né? Então, assim, não vamos romantizar e só ficar olhando quando aparece, quando manda mensagem, ou os likes das fotos, as mensagens que manda, as curtidas. A gente tem que dar um passinho atrás e olhar no contexto, ampliar a nossa visão nesses momentos e não ficar olhando só o que nós queremos ver, só o que aconchega o nosso coração. Partindo disso, é legal até que a gente chegou nesse assunto agora, uma seguidora perguntou assim para mim hoje na caixinha de perguntas: por que a verdade dói? Por que vocês acham que a verdade dói tanto? Porque muitas vezes a verdade não é o que nós queríamos. Nós, seres humanos, não queremos sofrer, nós não queremos passar por sufocos. E muitas vezes nós ficamos nesse romantizar o que não é romântico, escondendo o sol com a peneira. A gente fica escondendo o sol com a peneira para que a gente não tenha que enfrentar. Se é um relacionamento, por exemplo, que não tá bacana, que o cara não tá nem aí pra mim, que eu sempre tenho que ficar me anulando pro outro se sentir bem, pro outro brilhar, e eu sei que terminar vai me fazer sofrer, muitas vezes eu fico escondendo o sol com a peneira. Muitas vezes eu fico não querendo enxergar mesmo a realidade que eu tenho que terminar, porque eu me poupo de um sofrimento. Eu me poupo de passar por uma frustração, por uma fase do luto, por uma decepção, ou pelo aquele sofrimento, pela aquela dor que o término mesmo gera. Então, a verdade, ela dói por causa disso, muitas delas, né? Estou falando de casos de quando a gente vai no encontro daquilo mesmo, que a gente precisa aceitar que fulano não gosta, ou que aquilo não tá fazendo bem pra mim. Eu vou passar por um passo difícil, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então, quando a gente fala, e é muito falado, né? Eu sei que a verdade dói, mas ela é necessária. Ela é necessária, porque senão a gente fica ancorado na nossa zona de conforto, né? Que ela nos deixa seguros, né? A gente tá ali, é zona de conforto, é cômodo, eu sei como é, como não é, como agir, como não agir. Porém, por trás disso tudo, eu tô insatisfeito, eu tô frustrado, eu tô decepcionado, eu não tô feliz. E sair da zona de conforto, o passo, a ponte de sair aqui a zona de conforto, aqui são as mudanças. A caminhada nessa ponte aqui, o que acontece? Acontece que a gente vai lidar com incertezas, com inseguranças, com medos, com erros, com prováveis erros até a gente chegar aqui. Por quê? Porque é um rio, é uma zona que eu não conheço ainda, diferente da minha zona de conforto, que eu sei lidar de olhos fechados, que eu sei como é, como não é. E aqui, nessa travessia, a gente vai aprender a lidar com essa nova zona, com esses novos, com essa nova reconstrução, com essa nova readaptação da nossa vida. Só que quando a gente chega aqui, que a gente passa por tudo isso aqui, é quando a gente se sente bem, a gente se sente satisfeitos. Por mais que nós falhamos, por mais que nós erramos, por mais que nós tivemos que recomeçar, ir por um outro caminho, mas isso gera satisfação. Satisfação por eu ter tentado, por eu ter ido em busca dos meus objetivos, dos meus sonhos. Agora, quando a gente fica aqui na zona de conforto, ela realmente gera uma coisa gostosa, que é essa segurança da onde eu tô, porque eu já conheço. Porém, igual eu falei, a gente deixa camuflado por trás disso tudo a insatisfação, a decepção, a frustração, e é o que a gente não quer, tá bom? Então, é por isso que muitas vezes a verdade, né, igual ela perguntou, dói.
Porque a verdade vai gerar pra gente sair da zona de conforto. A gente precisar mudar para alcançar outros lugares, outros objetivos, muitas vezes sair desse relacionamento, aceitar que aquela pessoa não gosta de mim, que ela não faz realmente nada por mim. O que vai precisar que eu faça? Que eu saia desse relacionamento, que é a minha zona de conforto, e partir para uma vida sozinho, né? Sozinho, óbvio, por um momento, por um período, até que eu possa conhecer novas pessoas, ter outros momentos, outras situações, outras pessoas vão chegando, outras pessoas vão se tornando importantes, outras pessoas vão se tornando importantes, até que a gente vai se reconstruindo, até que a gente vai se reorganizando, tá bom? Então eu achei muito legal essas perguntas, essas duas perguntas sobre o limite, se há um limite do amor próprio, que é onde a gente fala sobre esse bom senso, né? Que o amor próprio não é a gente ser egoísta, que o amor próprio não é a gente ser individualista, porém é a gente tomar cuidado com as nossas escolhas, com as nossas permissões, com as nossas decisões da vida. Isso aí é cultivar o amor próprio. Quando eu vou tomando decisões, quando eu vou tendo escolhas que fazem bem para mim. Então, ao invés de eu ficar nesse relacionamento que essa pessoa não me curte, que essa pessoa me humilha, que essa pessoa me xinga. Hoje eu recebi uma mensagem que a seguidora falava assim para mim: o meu ex, agora não lembro se era ex ou se é atual, se eles já terminaram ou não, me xinga, me humilha, fala que tem nojo de mim, fala que não quer ficar comigo, fala que não quer me encostar, e o que eu faço? Então assim, poxa vida, o que eu faço? Cadê o amor próprio? É muito melhor, é muito mais benéfico você aceitar e escolher o caminho de sair desse relacionamento, embora você passe pela fase do luto, pela essa fase da reorganização que gera medo, do que você ficar nesse relacionamento. Então, aqui são as escolhas benéficas do amor próprio, do contexto do amor próprio, das escolhas do amor próprio. É quando eu entendo que mesmo que doa por um período, eu preciso escolher esse caminho porque vai me fazer bem a longo prazo. Agora, se eu escolher esse caminho em ficar e estar numa relação que a pessoa judia de mim, que a pessoa me xinga, que a pessoa fala que tem nojo de mim, isso não é uma escolha benéfica, não é uma escolha positiva que vai me ajudar a cultivar o meu amor próprio. Muito pelo contrário. E é um passinho de cada vez, é diário. Quando a gente fala de amor próprio, não é só assistir a live, não é só participar das 5 lives da jornada que a gente vai fazer essa semana, não é comprar o curso, não é falar, Nili, tô assistindo seu curso, tá legal. Não é isso, não é ler um livro de autoajuda de amor próprio, mas sim colocar essas escolhas, colocar esses hábitos em prática, colocá-los em movimento dia após dia na sua vida. Não adianta, hoje, segunda-feira, eu assisto a live do amor próprio, o resto da semana eu ferro com tudo. Aceito migalhas, aceito me encontrar, aceito ficar procurando, ficar mandando mensagem para quem não me responde, para quem me ignora, para quem me xinga, para quem me bloqueia num dia e no outro dia vem e desbloqueia, fica me fazendo de bobo. Então, assim, é o cultivar, é o adubar. Jardim nenhum fica bonito da noite pro dia, jardim nenhum fica bonito se eu aguar só uma vez e o resto deixar. Muito pelo contrário. Todo dia nós temos que estar ali dando manutenção para esse jardim. E nós somos o nosso jardim. Nós somos o nosso lar. Não adianta limpar minha casa um dia e o resto dos outros dias do mês deixar sujo. Eu vou viver na sujeira. Eu vou viver num lugar precário. Eu vou viver num lugar que não é saudável, que pode me gerar doenças. Então, a mesma coisa o amor próprio. Eu vou fazendo aos pouquinhos. Ah, Nili, mas e se eu fizer uma escolha achando que vai ser bom pra mim e no final eu vejo que é ruim? Faz parte da vida. Você pode recomeçar. Você vai aprender com isso. Da próxima vez você já não vai mais escolher a mesma coisa. Você vai entender que você precisa fazer escolhas numa perspectiva diferente, de uma forma diferente. E os erros que vão criando, que vão trazendo essa bagagem para que a gente possa cada vez mais aguar o nosso jardim da maneira correta,
da maneira conforme esse jardim necessita. E quando a gente fala sobre esse jardim necessitar, a gente está falando do quê? A gente está falando do autoconhecimento. O quanto que o autoconhecimento ele é muito importante para essa manutenção do amor próprio, para esse cultivar do amor próprio. É extremamente importante, porque eu vou me entendendo, eu vou entendendo por que eu ajo assim. Se eu deixar que fulano faça algo, determinado comportamento comigo, age de determinada forma, eu sei o que vai causar em mim, então eu vou o quê? Me prevenindo, eu vou me protegendo de possíveis frustrações, de possíveis decepções, de possíveis dores, de possíveis relacionamentos que parecem lindos, parecem maravilhosos no início, mas quando a gente entende o padrão do comportamento da pessoa, os valores da pessoa, os objetivos da pessoa naquele relacionamento, que talvez não sejam os mesmos que os meus, não encaixam, eu sei o que vai gerar em mim se eu ficar aqui. Eu sei que lá na frente eu vou estar insatisfeita, eu sei que eu não quero estar naquele relacionamento, ele não vai estar me trazendo o que eu quero, frutos que eu quero. Por exemplo, se eu quero casar, se eu quero ter filhos, e essa pessoa, para ela isso não existe, para ela não quer casar, para ela não quer se vincular dessa forma e muito menos formar uma família, ter filhos. Se eu continuar ali, não adianta lá na frente eu ficar insistindo, eu ficar responsabilizando o outro que não quer, sendo que desde o início eu sabia. Então, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas experiências, né? O que o erro e o que a falha traz, que é a experiência, é o que faz a nossa vida, é o que nos constrói, é o que nos faz. Lembram sempre que eu falo que nós somos fruto de uma história, né? Eu sou fruto da minha história, do meu histórico, você é fruto da sua história, fruto do seu histórico. E tudo que nós vivemos lá atrás, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, sejam os traumas, sejam as situações difíceis, as pessoas que nós perdemos, né, por N motivos, tudo isso que nós passamos é o que nos faz hoje. Tudo isso, a soma disso tudo, é o que nos faz, é o que nos fez. E diante disso tudo, eu tenho crenças limitantes, eu tenho pensamentos que vêm dessas crenças limitantes. É por isso que hoje a gente tem essas coisas que a gente fica incomodado. Anília, eu tenho um pensamento que sempre me incomoda, que não deixa eu caminhar pra frente, que fica me ancorando. Poxa, se a gente for ver de onde vem, ele não vem do nada. Ele não simplesmente aparece ali. Ele vem de uma construção de coisas, do conceito que você, diante de todo esse seu histórico de vida, criou do mundo, do autoconceito que você criou de você. Então a gente precisa muito avaliar, refletir e entender a nossa história para que nós possamos nos ajudar, que nós possamos de uma certa forma diluir alguma situação difícil que a gente não teve na época estratégia, ferramentas suficiente para lidar com aquilo, e as coisinhas vão ficando. Eu sempre falo que nessa nossa bagagem, dessas nossas experiências, o que vai acontecendo? A nossa mochila, ela vai ficando pesada, ela vai ficando pesada, ela vai ficando pesada, ela vai ficando pesada. E chega um momento da vida que, para que a gente possa continuar de uma maneira bacana, de uma maneira saudável, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ir tirando as coisas da mochila, as coisas que não servem para nada, as coisas que a gente não vai utilizar mais, as coisas que só fazem a gente carregar aquele peso que dificulta cada vez mais o meu caminhar o meu caminhar dos dias. Então a gente precisa refletir, a gente precisa entender, a gente precisa desapegar dessas coisas que não valem mais a pena para nós. A gente precisa se conectar, estar em nós, se conectar com a gente mesmo, para visualizar, para refletir o que não vale mais a pena eu carregar nessa bagagem. Pode ser um relacionamento, pode ser um trauma, pode ser uma situação difícil, podem ser essas crenças limitantes que a gente tanto fala e que tanto elas nos deixam ancorados, que não deixa a gente prosseguir, que não deixa a gente se desafiar, que não deixa a gente se permitir
elas fazem a gente sempre ficar num ninho, porque as crenças limitantes, eu falo muito que elas deixam os nossos pensamentos presos numa gaiola. E a gente não consegue expandi-los, né? Muito pelo contrário, ela faz sempre ele ficar ali, ó, daquele tamanhinho. Então, são coisas que necessariamente, para que a gente possa mudar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa dar passos, a gente precisa estar se desfazendo desses pesos desnecessários, dessa mochila que chama experiência de vida. A gente precisa muito ir tirando, né? Entendendo o porquê que eu não preciso, o porquê que isso não me ajuda mais, o porquê que isso não vai ser benéfico para mim, e aí eu retiro e consigo seguir adiante de uma forma cada vez mais leve, tá bom? Vamos partir para uma próxima pergunta. Eu acho que essa jornada do amor próprio vão refletir bastante, né? Hoje no nosso grupo a gente estava refletindo sobre essas questões de escolhas, de esperar ou não esperar outra pessoa, ou por que a pessoa deixa a gente esperando e sempre aparece quando é conveniente. Eu acho que a gente não pode, foi o que eu falei para as meninas, a gente não pode ficar o porquê que o outro faz isso ou porquê que o outro faz aquilo. Acho que é o momento da gente matar essa responsabilidade no peito, né? Ter essa autorresponsabilidade e perguntar assim, o porquê que eu deixo? O porquê que eu aceito? O porquê é que eu fico ali? O porquê é que eu fico esperando a pessoa aparecer quando só é conveniente para ela? O porquê é que eu permito que essa pessoa me deixe ali, ó, na estante, na prateleira? A gente sempre tem mania de jogar a responsabilidade pro outro disso tudo, né? A escolha, porque é ele que vai ter que agir, ele que vai ter que decidir, ele que vai ter que se movimentar. Quando a gente mata essa autorresponsabilidade no peito, mata aqui, a gente que precisa mudar, nós que precisamos fazer a movimentação. Isso é a autorresponsabilidade. Então vamos parar com esse negócio, por que fulano faz aquilo? Por que fulano não me responde? Por que quando eu mando mensagem, por que todas as vezes que eu mandei mensagem não respondeu? Por que eu fico esperando, ele só aparece quando é conveniente, quando ele quer, quando depois que ele já fez tudo que ele tinha que fazer? Eu jogo a pergunta, por que você aceita? Por que você deixa? Por que você permite? Por que você tá ali esperando? Por que você não foi viver a sua vida? Porque eu gosto, porque eu amo. Ok, mas amar não significa que nós temos que estar ali disponíveis eternamente para quando essa pessoa quer. Não significa que a gente tem que aceitar qualquer coisa, que a gente tem que aceitar migalhas, que eu tenho que me diminuir bem pequenininho para caber ali dentro. Não significa. Se você o ama, e cadê o amor a si? Quando você se ama, quando você tem esse respeito próprio, quando você tem esse amor próprio, você entende que mesmo você gostando, curtindo e achando que esse relacionamento podia dar certo, você vai sair dali, você não vai ficar esperando. Porque é a sua responsabilidade, é minha a responsabilidade de me proteger. E eu não posso esperar que os outros façam isso por mim. Eu não posso ficar tendo a expectativa que as pessoas elas vão agir de acordo com o que eu faria, de acordo com o que eu agiria naquela determinada situação, que são as nossas expectativas. Por que a gente fala tanto da questão da expectativa? Porque, obviamente, a expectativa em relação a outra pessoa é a do que eu faria ou do que eu não faria. Só que cada indivíduo é de um jeito. Cada indivíduo tem um valor, cada indivíduo tem um objetivo, cada indivíduo tem um sentimento. E talvez para ele ou para ela, esse relacionamento não faça mais sentido, ou nunca fez sentido, e por isso desaparece, ou por isso não cultiva esse relacionamento, ou por isso não dá manutenção para esse relacionamento. E você? Você também está ali. Você também é um indivíduo com os seus gostos, com os seus desejos, com os seus objetivos de vida, com os seus sonhos, com os seus planos, com a sua vida. Para que é que você vai anular tudo isso para o outro escolher, para o outro decidir? Então, vamos a partir de hoje, um dos hábitos importantes que ajudam a gente a cultivar esse amor próprio,
que é uma das perguntas que tem aqui e eu acho bacana. Eu tenho do curso do Amor Próprio, as meninas falam bastante sobre a lista universal do amor próprio, que são esses comportamentos, né, que eu coloquei lá. São vários comportamentos, é uma lista enorme que eu ainda coloquei no final. E escolha os seus, entenda os seus, ache os seus comportamentos que cultive o seu amor próprio. E pegar a responsabilidade para você decidir sua vida e não ficar ali à espera do outro, né, anulando a sua vida, esquecendo que você tem família, que você tem amigos, que você tem uma vida profissional, que você tem o seu lazer, que você tem os seus gostos, que você tem o seu espiritual para cultivar. Às vezes a gente pode esperar, às vezes a pessoa ela precisa de um momento para superar algo ou para se entender. Mas espere vivendo, não espere se anulando, não espere anulando para demonstrar que você está sempre disponível. Existe um medo muito grande de que eu vejo nas pessoas, delas saírem, delas darem passos para superação, se encontrar com os amigos, com a família, voltar a fazer o exercício que fazia, pelo outro achar que não gosta mais. Ah, mas ele vai me ver que eu voltei a jogar meu tênis e vai achar que eu nem gosto mais dele, porque ele sabe que eu tô sofrendo e não tava mais fazendo. Quem quer, não fica de olho nisso. Quem quer, vai atrás da gente, vai à procura da gente, vai cultivar esse amor dele pela gente, vai lá adubar e não só ficar monitorando e não só ficar ali no bate-a-sopra, eu sumo e depois eu volto quando eu quero. Então a gente precisa puxar mesmo essa cordinha da autorresponsabilidade, matar isso no peito, saber que é nosso e que a gente não pode terceirizar. Vocês podem ter certeza que quando a gente começar a ter esse hábito, que é um dos hábitos para cultivar o amor próprio, a gente vai amenizar muita coisa. A gente vai amenizar muita frustração, muita decepção, muita insatisfação, tá bom? E junto dessa questão de quais são os hábitos, né? Quando a gente tá na reconstrução do amor próprio, no reencontrar esse amor próprio ou encontrar esse amor próprio, quem nunca teve, a gente precisa entender bastante a nossa rotina, o que cabe na nossa rotina. Não existe uma regra, não existe uma receita que tudo que eu faça vai valer para você ou que você vai conseguir fazer. Então, desde já, o autoconhecimento é um exercício gigantesco para o encontro ou reencontro desse amor próprio, para que a gente possa deixá-lo positivo, para que a gente possa cultivá-lo, para que ele possa fazer efeito na minha vida. Eu lembro que eu coloquei lá uma coisa muito bacana sobre o se desafiar, o se permitir. Desculpa, pessoal, tem alguma coisa no meu olho aqui que tá me machucando. Sobre o se permitir, o se desafiar, o ir em busca de coisas e pessoas que por algum motivo eu deixei para trás, seja por causa de um relacionamento, seja por causa de uma profissão, seja por causa até mesmo de uma amizade. Então, vamos trazer tudo isso de volta. Alguns amigos, eles acabam ficando para trás, seja pela nossa fase de vida, seja pela fase de vida deles. Por que a gente não pode tentar se contactar com essas pessoas? Por que eu não posso ir atrás do que eu gosto? O que eu gosto? Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não conseguem me responder assim: Anília, o meu hobby é esse. Porque não sabem nem o que é hobby, ou nunca tiveram um hobby. Então, tudo isso, toda essa movimentação, o doar a nossa energia para todos os pilares da nossa vida, e não só o relacionamento, ou não só a profissão, ou não só o corpo, a saúde, a gente tem vários pilares nos fazem a nossa vida, e a gente precisa equilibrar a nossa energia entre eles todos. A gente precisa saber doar, saber dividir a nossa energia entre eles todos. Então pensa aí, no pilar família, no pilar profissional, no pilar lazer, no pilar social, que são os nossos amigos, espiritual, financeiro.
Você tem doado sua energia? Você tem monitorado? Você está satisfeito com esses pilares ou você gostaria que mudasse alguma coisa? Então, tudo isso, toda essa movimentação, todo esse olhar e refletir, saber que a nossa vida tem todo um contexto, tem várias coisas e não só um relacionamento ou não só o término de um relacionamento, faz com que a gente aprimore, com que a gente cultive o nosso amor próprio. Então, eu estava falando até agora sobre as nossas escolhas, sobre o trio. Escolhas, decisões e permissões positivas para a nossa vida. A gente se desafiar a fazer coisas novas. Um curso, uma aula de dança, um curso de inglês, uma aula de algum esporte diferente que eu sempre quis fazer, tive curiosidade e acabei deixando por algum motivo. Uma viagem, obviamente não agora na fase que a gente está passando de quarentena, né? Mas isso tudo vai acabar, se Deus quiser logo. Uma viagem que eu sempre quis, mas meu companheiro, meu parceiro não queria, não valia a pena, não era de desejo dele, então eu acabei nunca movimentando isso. Então, todos esses comportamentos, tudo isso que é voltado para nós, para o nosso autoconhecimento, para as nossas realizações, para os nossos desejos, fazem parte do cultivar o amor próprio, do trabalhar o amor próprio, do deixar ele positivo. Do deixar ele positivo, consequentemente, a minha autoestima também vai estar fortalecida. Por isso que a gente sempre fala, passinho por passinho. Se eu der um passinho hoje, um passinho amanhã, um passinho depois, isso tudo vai fazer você fortalecer o seu amor próprio, você reencontrar. Ninguém muda tudo isso, seja lá a mudança que a gente quer de comportamento ou encontrar o amor próprio, fortalecer o amor próprio da noite por dia. Não existe os 10 dias que você vai ter esse amor próprio. Não, é uma reconstrução, é um caminho, é um processo. E se você faz um dia e deixa de fazer 15, provavelmente você não vai conseguir isso. Por isso que você precisa muito de você. Por isso que você precisa muito estar em você, estar com você, por você, para que você possa achar quais são as suas necessidades, quais são os seus comportamentos, quais são os seus hábitos, as decisões que você precisa mudar para que você possa cultivar o seu amor próprio. Claro que a gente tem várias dicas que eu posto várias dicas sempre, mas o autoconhecimento ele vai trazer esses detalhes que regra nenhuma tem, porque você é de um jeito e eu sou de outro. Então comece pelo autoconhecimento, vai fuçar dentro de você, vai saber o que você gosta, quais são suas habilidades, quais habilidades que você pode colocar em desenvolvimento, ou algo que você sempre quis muito, mas você vê que não, aquilo ali não dá pra mim, eu não tenho habilidade para aquilo. Então tudo isso vai te fortalecendo, tudo isso você vai entendendo quem você é, o valor que você tem, o porquê que você não precisa aceitar migalhas, o porquê que você não precisa aceitar qualquer pessoa na sua vida. Então lembrem sempre, o amor próprio a gente começa por esse autoconhecimento, a gente vai se fortalecendo, porque se eu caio, e obviamente a gente vai cair durante a nossa vida várias vezes, eu consigo me levantar, eu consigo ir lá e ter um autodiálogo, eu consigo dar a mão para mim e me levantar daquilo ali e a gente continuar caminhando, porque eu tenho a mim, e isso é o mais necessário, tá bom? Tô vendo meu olho tá vermelho. Essa luz que fica aqui na frente, ele deixa meu olho muito, muito vermelho. Não irrita, mas ó, caraca, tá muito vermelho. Vamos partir para uma próxima. Então tá, falei agora das práticas, de como cultivar. Como não nos comparar com ninguém. Eu acho que essa questão do não nos comparar com ninguém tem a ver muito com o autoconhecimento, com o que eu estava falando. Conforme a gente vai trabalhando dentro da gente, conforme a gente vai ali fuçando, nos achando, nos entendendo, a gente vai tendo acesso, nós vamos tendo acesso às nossas qualidades, às nossas habilidades, às nossas forças e também, obviamente, porque todos nós temos, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas não qualidades, as nossas dificuldades. E o que a gente
gente faz com essas dificuldades? Joga para baixo do tapete? Não. Só que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai refletindo, a gente vai se conhecendo, nós vamos aprendendo a usar tudo isso, seja o nosso lado positivo, seja o nosso lado negativo, com maturidade. A gente vai se adaptando a isso tudo. Eu vou usando, eu vou sabendo usar com maturidade. Aquela busca de sermos perfeitos, de não termos defeito nenhum, isso não existe. Isso é irreal dentro do ser humano, dentro da realidade humana. Isso não existe. E enquanto nós estamos excessivamente, exaustivamente em busca dessa perfeição, pessoas e situações vão passando. E pessoas e situações que talvez nunca elas possam voltar. E nunca elas vão voltar. E isso não existe. Mas existe a forma com que eu posso trabalhar com maturidade todo esse meu lado, seja o negativo, seja o positivo. E é isso tudo que a gente vai fortalecendo conforme a gente vai cultivando esse amor próprio. E é daí também que eu consigo não ficar me comparando com o outro. Eu não tenho a necessidade de me comparar com o outro. Porque eu vejo que às vezes ele trabalha melhor com números e eu trabalho melhor com pessoas, mas é porque nós somos assim, cada um de um jeito. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma qualidade. E também cada um tem os seus defeitos, as suas fraquezas. E aí a gente vai não tendo a necessidade de ficar se comparando. Porque eu sei de mim, eu me conheço, eu tenho a mim. E eu não julgo o outro, eu entendo o outro, eu fico feliz pelas habilidades do outro, por aquilo tudo que ele consegue cultivar, colocar em movimentação, mas eu sei olhar para mim também e ficar feliz, e ficar satisfeito, me parabenizar, me presentear, ter orgulho de mim, que por mais que às vezes tenha um dia que não tá bacana, que eu errei, que eu falhei, existem outros muitos que eu fiz certinho, que eu mandei ver, que eu aguentei firme, que eu me fortaleci, que eu fiz escolhas boas. Então, conforme a gente vai cultivando todos esses comportamentos, todos esses padrões, todos esses hábitos positivos, a gente vai se autoconhecendo e a gente vai perdendo a necessidade de se comparar. Eu falo muito assim, não se compare, no máximo se autocompare. Quem você era ontem, quem você é hoje, quais suas mudanças, quais foram as suas conquistas, tudo que você passou, tudo que você superou, o porquê que você é assim hoje, o que te levou a ser assim hoje. Então, a autocomparação, ela sempre será muito bem-vinda. Mas agora, o ficar olhando para o lado, se comparando com o outro, querendo ser igual ao outro, é um tiro no pé. Não dá certo. A gente vai cada vez mais se afundando num buraco. Tá bom? Meu povo, essas foram as perguntas de hoje. Vou ativar aqui os comentários para eu voltar a falar com vocês, para dar tchau. Essas foram as perguntas de hoje. Amanhã volto avisando vocês o horário da segunda live dessa jornada do amor próprio, tá bom? Gosto muito da participação de vocês, espero muito a participação de vocês. Amanhã abro outra caixinha de perguntas para que nós possamos estar aqui juntos nesse bate-papo, tá? E diante disso tudo que está acontecendo, dessa fase que nós estamos passando, peço para que vocês, nesse cultivar o amor próprio, tenham autocompaixão dos sentimentos de vocês, tenham autocompaixão do medo que vocês têm, que eu também tenho, que todo mundo aqui tem medo, todo mundo tem medo de perder um familiar, todo mundo tem medo do que pode acontecer com o mundo. E a gente precisa desse abraço, a gente precisa dessa autocompaixão, a gente precisa desse autoconhecimento e entender que às vezes aquela dor no peito, aquela angústia aqui não é falta de ar do coronavírus, é só uma ansiedade, é só um medo. Eu tive isso também por dias e tem dias que ainda está me dando. Então vamos lá, vamos conversar com o nosso próprio corpo, vamos conversar com a nossa própria mente,
vamos nos abraçar. Falando em nos abraçar, um seguidor lá na caixinha de perguntas escreveu para mim o que ele acha que é o amor próprio, e eu tirei aqui para falar para vocês. É olhar no espelho e se admirar, é dar um abraço em si mesmo, é vestir-se bem. É um contexto. Se abracem, se amem e amem quem está do seu lado também. Nós não vamos ser egoístas, nós não vamos virar pessoas individualistas, mas nós precisamos nos ter, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos proteger e ter autocompaixão pelas nossas fraquezas, pelos nossos sentimentos e, mais do que tudo, entender o porquê que aquilo ali está acontecendo. Quando a gente entende, quando a gente aceita, é mais fácil de diluir, tá bom? Então, um grande beijo, até amanhã. Amanhã eu passo para vocês o horário que a gente vai estar aqui de novo para bater esse papo. Beijo, 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 beijo. Até amanhã.